Olá, hoje eu vim esclarecer algumas dúvidas que alguns clientes nossos têm referente a padrões de cores e diferenças entre a imagem na tela do computador e a imagem impressa. Geralmente, clientes que são novatos aí no ramo de comunicação visual ou têm pouca experiência com impressão costumam ter esse tipo de dúvida. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou explicar um pouco sobre padrões de cores. Aqui nós temos duas paletas de cores. A primeira de cima é a paleta de cores padrão CMYK, que é composto por ciano, magenta, amarelo e preto, que já é o mesmo padrão de cor que você encontra aí nas nossas tintas, quando você vai comprar tintas para sua plotter. Embaixo nós temos aqui a paleta de cores no padrão RGB, onde você vai ter aí como cores primárias o vermelho, o verde e o azul. A principal diferença entre a paleta RGB e a paleta CMYK é que a paleta RGB ela é mais utilizada para compor cores em monitores e outros aparelhos tecnológicos, como celulares, tablets, painéis digitais. As cores RGB elas não conseguem ser formadas por dispositivos de impressão, a menos que sejam dispositivos especiais. Então, os dispositivos sempre vão trabalhar com as cores CMYK. Onde que você vai encontrar problemas ao trabalhar com o padrão RGB? Ao entrar no Google, como as imagens são preparadas para se trabalhar na tela de computadores, você vai encontrar sempre imagens no padrão RGB. Então eu vou pesquisar aqui uma imagem padrão do Google e vou puxá-la para a gente ver um teste. Lembrando, eu não vou puxar do nosso site, eu vou puxar diretamente aqui do Google. Vou copiá-la. Aqui está a nossa imagem. Então, aqui na nossa imagem, no Corel, apertando aqui o botão direito em propriedades do objeto, ou clicando com os atalhos Alt e Enter, nós vamos ter acesso aqui às informações. E aqui nessa aba Bitmap, nós vamos ter as informações aí do padrão de cores da nossa imagem. Aqui nós podemos ver que nós temos uma imagem formada aí com um padrão RGB de 24 bits. No caso, essa imagem, se ela for preparada já ou exportada para impressão, nós não vamos conseguir visualizar na nossa impressão as cores exatamente como estão aqui no monitor. Mas já é possível a gente ter aí uma noção de como vai ficar a proximidade dessa impressão, clicando aqui nesse botão. Ao clicar no botão aqui onde você desativa as cores de prova ou ativa, você vai poder ter aí uma pré-visualização. Aqui no caso está ativado. Ao imprimir, nós podemos notar aqui nas sombras e também em tons mais escuros que nós perdemos aí um pouco da fidelidade dos detalhes. Isso porque a imagem foi convertida diretamente para CMYK. Então eu vou mostrar aqui algumas imagens que eu já preparei. Todas essas imagens aqui, elas já estão trabalhando com os dois perfis de cores, né? Sempre da esquerda vai estar em RGB e na direita vai estar aí em CMYK. Então vamos lá, vou deixar elas no modo normal primeiro. Aqui na imagem RGB nós podemos ver que a composição já está bem próxima. Porém, com conta-gotas, você pode notar que aqui, por exemplo, ó, a composição em RGB e a composição em CMYK, entregando a fidelidade parecida. Aonde nós vamos notar a diferença? No momento da impressão. Ao imprimir, a primeira imagem, que é a imagem RGB, ela tende a ficar um pouco mais escura ao se compor em CMYK na conversão direta da impressora. Assim nós podemos perder um pouco de detalhes de sombra, alguns objetos podem se desfazer em meio ao preto. Já a imagem CMYK, ao clicar no botão de prova, você já pode ver que não existe nenhuma diferença. Ela sempre vai ter esse mesmo padrão. Então nessa primeira imagem aqui a gente pode ver aí que ao clicar no padrão CMYK você nunca vai notar a diferença. Já no RGB, nesse caso a gente perdeu os detalhes nos tons escuros. Agora que temos outro exemplo de imagem, nós temos um carro de Fórmula 1, uma foto tirada aí na vida real, uma composição feita em computador. E nessa foto nós podemos notar aí as diferenças no tom do asfalto, aqui no RGB e aqui no CMYK. No CMYK, os tons no asfalto, eles tendem um pouco para o lado do ciano, por isso dá um tom que tem uma impressão mais azulada. Já no RGB, ele já é formado no cinza. Porém, ao imprimir,
no RGB, nós teríamos aí mais uma vez a perda de detalhes. Aqui nós não conseguimos identificar qual é o pneu da frente e de trás, eles se fundiram no preto. Do mesmo jeito que as sombras perdem detalhes e as cores ficam um pouco menos vivas. Já no Semic a gente não teve nenhuma alteração de cor, conseguindo identificar aqui os detalhes entre os pneus, sombras e as cores do carro nos tons originais. Aqui mais uma imagem, né? De um lado a gente tem em RGB, do outro lado em Semic. Nós podemos notar na camiseta aqui, no Semic, os tons vão um pouco mais para o ciano, assim dá uma composição mais próxima do roxo. Já no RGB fica mais próxima do azul. Ambas com uma fidelidade boa, porém ao imprimir o RGB a gente perderia o detalhe lá no fundo, toda a torcida. As cores, o azul já ficaria bem mais escuro e, claro, mais uma vez a gente perderia a iluminação e a qualidade da imagem. Os tons de pele, a gente pode ver também que desse lado aqui no Semic nós temos os tons mais puxados para o magenta, já aqui mais puxado para o amarelo. Agora eu vou imprimir essas imagens em uma plotter S1800 para vocês notarem a impressão, a diferença na impressão, o quanto nós vamos perder de detalhes no RGB e o quanto vai ser fiel à impressão no Semic. Então pessoal, agora que nós já imprimimos aí nossas imagens, agora nós vamos perceber as diferenças nelas após a impressão. São 3 imagens diferentes e em uma nós vamos ter uma percepção baixa, na outra uma percepção mediana e na última uma percepção mais alta das diferenças entre o padrão Semic e o padrão RGB. Então, vamos começar aqui com essa imagem dessa paisagem que está aqui, ó. Essa primeira imagem, que é essa paisagem, a da esquerda é o RGB e da direita é o Semic. Aqui nós tivemos uma pequena perda nos detalhes das sombras. Aqui, por exemplo, o preto tomou o preto tomou conta de toda essa imagem, o preto composto, enquanto que aqui nós já conseguimos ver as diferenças de relevo entre as montanhas. Outra diferença que nós vamos notar é que na esquerda as nossas nuvens estão puxando mais para um tom amarelado, enquanto que aqui as nossas nuvens estão puxando para um tom um pouco mais avermelhado. Como podemos ver aqui nessa parte de baixo, nós não conseguimos diferenciar a grama, diferenciar todo o relevo das montanhas na imagem RGB. Já na Semic, que é um pouco mais clara e adaptada para o perfil de cor da nossa plotter, nós já conseguimos identificar melhor, ter um detalhamento melhor na imagem. Agora vamos falar um pouco dessa imagem do Messi. Essa imagem aqui, nela a gente consegue ver aí que a camisa dele ficou num tom mais escuro e se camuflou praticamente aqui no fundo. Perdemos aqui o detalhe da manga, onde parece que ele está até sem braço. Já no padrão Semic, nós temos a fidelidade de cor maior, com as cores reais, e conseguimos captar mais detalhes, por ser a imagem menos carregada e com padrão adequado para a plotter. Vou dar o zoom agora para a gente ver essa diferença. Na imagem Semic nós ainda podemos encontrar, lá na profundidade de campo, as silhuetas dos torcedores, algumas cores de camisetas, enquanto que no padrão RGB nós perdemos todos os detalhes. Esse detalhe esverdeado aqui praticamente sumiu, os detalhes da barba, os detalhes faciais, fora que o tom de pele do lado direito está muito mais próximo da realidade do que o lado esquerdo. Por último, vamos então ao carro do Ayrton Senna. Esse é o que a gente teve a maior perda de detalhes. Aqui do lado esquerdo nós podemos ver que no padrão RGB
praticamente não conseguimos identificar as rodas e os pneus do carro, enquanto que no padrão CEMIC já é possível notar as diferenças tanto nas rodas e pneus. Com as duas imagens lado a lado, vocês podem ver aí as diferenças. Na imagem da esquerda as rodas praticamente somem, enquanto que na imagem da direita nós já conseguimos identificar rodas, pneus e asfalto, além de outros pequenos detalhes sombreados.